Hormônio é como arar a terra, meu irmão. Mas treinar, fazer dieta, dormir, é plantar semente. Pode arar a terra o quanto quiser. Se não tiver semente ali, nada cresce. Então, assim, o hormônio, sim, quando bem colocado, esses pacientes masculinos com andropausa, nas pacientes femininas climatéricas, perimenopausadas, o que a gente vê? A gente retoma tudo aquilo que em algum momento o paciente ou a paciente começou a perder por um distúrbio hormonal. E aí o paciente ele já tem uma boa base, se dedica à dieta, se dedica ao treino, se dedica ao trabalho, mas vê que essas funções estão se perdendo. E aí não entende o porquê. E aí grande parte dos médicos acreditam que aquela paciente que está no climatério, ela não precisa de reposição hormonal. Porque a gente solicitou exames e os exames estão bons. Entendeu? Grande parte das mulheres climatéricas cursam com exames laboratoriais normais. E isso não é indicação ou não de terapia, entendeu? Hormonal. É a sintomatologia do paciente, é a história clínica do paciente, da paciente. E aí o que acaba vendo? Quando tu coloca o hormônio nesse tipo de paciente, toda aquela base que já é muito boa, vai lá em cima. E aí eu acabo vendo que isso é uma parte legal, que esses pacientes, muitos deles alcançam o auge da performance física e mental justamente nessa fase da vida. Paciente que aos 50 e poucos, 60 e poucos, alcançaram o ápice, tanto da performance física quanto mental. Foi algo explorado. O cara foi lá, se dedicou, mas de certa forma perdeu em algum momento essa base por distúrbios hormonais. Aí a gente vai lá, repõe de uma forma coerente, segura. Decola novo, não tem erro. E até agora, então, a gente falou muito dessa questão dos hábitos e das principais questões que influenciam na base dessa pirâmide ali. Mas se tratando do topo, da galera da alta performance mesmo, uma coisa que eu queria entender da tua parte é se tu enxerga que existe uma correlação entre os teus pacientes, entre aquele paciente que ele de fato performa muito dentro de algum tipo de esporte, e qual esporte muitas vezes é isso, com a relação de fato ele ter resultado expressivo dentro do negócio dele. É legal essa tua pergunta, porque essa pergunta é genial, na verdade. Eu tenho um grupo seleto de pacientes que são atletas, né? Vocês sabem disso. Mas é uma porcentagem pequena e selecionada dentro do meu consultório. Hoje eu dedico grande parte da minha medicina à reposição hormonal no climatério, reposição hormonal na andropausa. Grande parte. Mas eu ainda tenho, porque a minha formação de base, a medicina esportiva, eu tenho isso enraizado, o esporte nas minhas veias. Então eu tenho um grupo seleto de pacientes que são atletas. E alguns, uma parte, não vou dizer uma boa parte, mas uma parte considerável se sustentam do seu esporte. Sabe o que a gente acaba vendo? O esporte é o trabalho desse paciente, né? Cara, e o atleta, ele entrega tudo na rotina dele em prol do resultado. E ele faz tudo o que tem que fazer em prol do resultado. Mas fora do âmbito esportivo, por exemplo, o empreendedor, certo? Ele quer o resultado no trabalho dele, mas ele entrega muito pouco para isso. Entendeu a diferença? Ele acha que ele entrega tudo, mas na verdade ele entrega muito pouco. Ele desperdiça grande parte do tempo dele em coisas que não vão fazer diferença nenhuma na ascensão profissional dele. E coisas que realmente vão fazer diferença, ele acha que é besteira. Entendeu? Então, onde que tá o paradoxo aqui? Ambos são empreendedores, né? O atleta, no esporte dele, na profissão dele, e o empreendedor, né, de outro tipo. Esse cara aqui, o mindset dele, mesmo que aquilo não traga um retorno financeiro muito grande, cara, o esporte paga muito mal, né, meu? A gente só vê futebol, né, onde os caras ganham muito dinheiro, mas enorme parte dos esportes no Brasil paga uma mixaria pro atleta, entendeu? E mesmo assim, meu, esse atleta,
ele devolve tudo que ele tem pro esporte. Ele às vezes prejudica a longevidade dele em prol do resultado. Então ele realmente entrega tudo. Então a minha satisfação em trabalhar com atletas é essa, cara. Anteontem falei pra minha esposa isso, eu tava atualizando um atleta meu que vai competir daqui 8 semanas. E, pô, amor, como fulano, caraca, que massa, esse cara entrega tudo que ele tem, ele entrega. E no meu consultório, com os pacientes do cotidiano, cara, eu tenho que ser extremamente convincente para fazer o cara entregar o básico. Que é, por exemplo, vamos dormir bem, cara. Isso é importante pro teu crescimento profissional. Vamos fazer uma dietinha, entendeu? Vamos cuidar aí para não usar estimulante depois das 15. E é aquela briga. Só falando do básico. Aí uma hora falando do básico, entendeu? E o paciente, ele não entende. E ele acredita veementemente que ele entrega tudo. Por quê? Porque ele dedica o tempo dele de fato ao trabalho, mas não entende que uma pequena parte desse tempo, se ele despendesse cuidando da saúde dele, ele ia progredir muito mais rapidamente no trabalho dele. Ele ia ter muito mais autoestima, muito mais confiança para tomar as decisões certas para elevar esse cara em determinado grau. E acho que é uma mudança de mentalidade também que acontece, né? certeza, porque tu vendo, acho que o resultado também propriamente no teu físico ali, tu naturalmente, igual tu falou, tu se sente mais confiante, tipo, tá, mas se eu consigo fazer isso comigo mesmo, o que eu não vou, o que é impossível pra mim a partir disso?